Eu estou muito triste com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como fico triste quando uma tragédia abala qualquer cidade ou região desse país. Brumadinho, os focos de fome no norte e no nordeste, a tragédia Yanomami. Eu sei que eu não estou falando só por mim, esse é um país continental, mas a gente é unido através de um idioma comum, que um dia se chamou português e hoje é tão único que virou o português BR, BR de Brasil. A gente é unido por uma cultura única, e é única na sua diversidade. Ela inclui a cultura dos povos originários, dos escravizados, dos imigrantes. E pelo menos para mim, se houver um sentido na palavra patriota, é esse. Por isso eu estou usando a tragédia do Rio Grande do Sul como pano de fundo, porque é simplesmente absurdo, ridículo, a gente deixar as nossas diferenças de visão de mundo, a nossa torcida pelo nosso campo ideológico, rachar um país que unido já tem muitas dificuldades. Na hora da dor a gente vê isso. Isso independe do presidente de turno. Somos um país só. É isso que o Congresso Nacional, principalmente, precisa entender, antes que a ganância destrua de vez esse país que os parlamentares insistem em enxergar como uma galinha de ovos de ouro. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o like ou dislike, ative o sininho e deixa seu comentário também, que é muito importante. Mas como eu sou hipócrita, né? 4 anos batendo no Bolsonaro e agora venho falar de união. Eu tenho todo o direito. Não foram 4 anos batendo no Brasil, não foram 4 anos torcendo para a economia dar errado. A minha bronca com a figura dele e desse grupo neofascista que está ganhando o mundo, porque como já dizia o poeta, por coincidência gaúcho, o fascismo é fascinante e deixa a gente ignorante fascinada, minha bronca vem justamente do fato de que a visão de mundo da extrema-direita é excludente, é preconceituosa. O Brasil é todo mundo, inclusive mulheres, pretos, população LGBTQIA+, evangélicos, católicos, ateus. A divisão interna alimenta a extrema-direita, que casou como uma luva com a era das mídias digitais. O ódio é viciante, a polêmica é viciante, e o Congresso aprendeu isso. Percebeu que o planeta todo está consumindo a sua pedrinha de crack, que é o Insta, que é o TikTok, o Twitter, que agora se chama X, por puro capricho do milionário que comprou a rede por 44 bilhões de dólares. Os grandes debates, que já não eram muitos, agora foram reduzidos a recortes de rede social. O cara pede a palavra no plenário ou na CPMI para lacrar, para dar a impressão de que está sendo muito atuante, muito engajado lá no Congresso, mas nos bastidores a coisa é outra. Eu nunca deixei de dizer aqui que o Bolsonaro, na legislatura passada, mesmo tendo muito mais facilidade para compor maioria, foi refém do Congresso. E refém por quê? Porque ele queimou muito rapidamente o cacife político dele, que todo vencedor de eleições, pelo menos até 2018, tinha nos 100 primeiros dias, tentando evitar que o filho Flávio fosse investigado e evitar que ele fosse parar na cadeia. Você há de se lembrar que o escândalo das rachadinhas do Queiroz, o escândalo que acabaria batendo na porta do gabinete do deputado Jair, mostrando que era um esquema em família, já estava nos noticiários antes da posse. Por que não vazou antes? Porque era uma prática generalizada na Alerj, Assembleia do Rio de Janeiro. Porque o Flávio nem era o que mais tinha roubado. Só que, quando você vira presidente da República, a lupa vai para cima de você e da sua família. Se você não for carioca, eu duvido que você consiga citar o nome de 3 deputados estaduais do Rio de Janeiro. Para completar essa linha de raciocínio, eu vi o Ciro Nogueira indignado porque o Lula disse que o brasileiro só elege classe média alta e que os deputados não representam o povo. O Lula tá sem filtro nesse 3º mandato, o que não é de forma alguma motivo para dizer ah, que legal, ele está peitando, ele está sendo autêntico. Política não é isso, não é a arte do confronto, é a arte da negociação, embora estejamos, repito, vivendo tempos atípicos. Mas enfim, precisa ter filtro sim, parar de jogar fogo na gasolina. Mas eu entendi o que ele quis dizer sobre o Congresso não representar o povo, e não é de hoje. Nesse canal, pelo menos nas 2 últimas eleições, eu alertei. Não adianta votar para presidente apenas. Tem que colocar a gente lá no Congresso
comprometida com um projeto de país. Que projeto? Aí é que tá. A gente vota no presidente para ele apresentar um projeto. A gente vota no parlamentar para viabilizar ou brecar as partes desse projeto que são contrárias à nossa visão de mundo. E o resto se negocia. A gente não vota no parlamentar para ele parar o país se não ganhar emenda ou ministério. Não é essa a função dele. Com raiva ou não do Bolsonaro, ninguém achou errado o Congresso ajudar a alocar dinheiro para comprar vacina ou para o auxílio emergencial. Criticou-se muito o pacote eleitoreiro de bondades em 2022, porque é proibido pela legislação eleitoral. A figura do Lira, que cresceu na legislatura passada e se agigantou nessa, é a segunda maior ameaça para a nossa democracia, só perdendo, na minha opinião, para os golpistas encabeçados pelo próprio Bolsonaro e seus militares. Porque ele é um cara enrolado até o último fio de cabelo e ele alicia o resto da Câmara, levando o fisiologismo do Centrão a um nível jamais visto. Isso começou na legislatura passada. Eu uso o termo aliciar porque é irresistível para o parlamentar. O cidadão comum tem uma percepção muito baixa do que o deputado está fazendo lá. Mas adora quando o deputado aparece com um postinho de saúde, uma ponte, uma escola. Isso ele entende. Então você junta recorte de internet para o seu eleitor achar que você é foda, desculpe a palavra, e muito dinheiro para você subir em palanque de inauguração junto com o prefeito, e tá aí a tempestade perfeita. É o caminho da reeleição, é o parlamentar que não discute lei e nem fiscaliza, ele é despachante dos prefeitos, fora a corrupção que se espalha e se generaliza. E tudo às abertas. Eles não têm mais vergonha de dizer Lula ou Bolsonaro, como queira, se você quer governar, manda o faz-me rir. E o presidente vira refém. A família Bolsonaro, pelo menos Flávio e Jair, já deveria ter sido afastada da vida pública há anos, se as instituições funcionassem. Indo mais longe, Bolsonaro não teria conseguido pular do baixo clero para a presidência se não houvesse o impeachment. E se não houvesse Bolsonaro, talvez Lula não voltasse à presidência, porque ele teve uma vitória apertada, onde ele contou com o apoio de todas as forças democráticas desse país contra o extremismo golpista e retrógrado da extrema-direita. Então hoje, o que eu estou fazendo aqui é trazer esses dois temas para reflexão. O primeiro é, olha como o Sul é meu país, fica ridículo quando o Sul vive uma tragédia e essa tragédia ganha a solidariedade do Brasil inteiro. Oiapoque ao Chuí, como diz o clichê. Não ter solidariedade porque o Sul votou no Bolsonaro é mais ridículo ainda. Esse é um ponto. O outro ponto é, como podemos ser um país, uma unidade, concentrando as nossas atenções no presidente de turno e cobrando tão pouco do Congresso? Como pode o Lira, que tem não uma, não duas, várias suspeitas de envolvimento em corrupção, em diversos estágios, em diversas frentes, continuar se mantendo na presidência da Câmara Federal, propondo reforma administrativa, como se fosse um Ulisses Guimarães, pelo amor de Deus? A que ponto a gente chegou pro Lula trocar Ana Moser por Fufuca? E olha a manchete do UOL, que tem similares em outros órgãos. Possível autorização de cassinos online turbina o interesse do PP no esporte. É dinheiro, não é esporte. Há 2 meses o partido nem queria esse ministério. Enfim, é muito triste, de novo. Minha solidariedade aos gaúchos e viva esse enorme e diverso país chamado Brasil, porque como diria Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. Isso serve muito pra gente no Brasil de hoje. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike e o seu comentário que soma tanto ao debate. Lute pela democracia.